boa tarde, empreendedores. Mais um episódio aqui no Mova-se Empreendedor. Como sempre, trazendo conteúdo de qualidade para você que é empreendedor e empreendedora. Né? Tivemos semana passada uma live super bacana. Vê se assista lá, né, para conferir tudo sobre educação corporativa. Né? E hoje estamos aí em mais um episódio que a gente está trazendo as lideranças políticas, pré-candidatos, para falar como, né, melhorar o ambiente do empreendedorismo nas cidades. Tá? E hoje tenho aqui o Mário Casale, que é pré-candidato a prefeito de São Carlos pelo Partido Novo. Né? Então vamos ter uma conversa, como sempre, né? O Mova-se um programa, um canal democrático, onde vamos trazer todas as lideranças, ouvir todas as ideias, para que a gente saiba escolher as melhores, né? Nuno, tudo ok? Sempre aqui com a gente. Tudo ok, tudo funcionando bem. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Mário. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Fabrício. Um prazer. Não se esqueça de deixar já o seu joinha, se inscrever no canal e deixa seu comentário também para a gente responder durante a live. Isso aí. Eu já estou inscrito. Já está inscrito. Isso aí. Deixa o like, deixa o like. Senta o dedo no like. Então vamos lá, Mário. Conta pra gente primeiro um pouquinho, se apresentando, sua trajetória aí pra gente conhecer um pouco. Legal, obrigado. Bom, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Vitor, Fabrício. Meu nome é Mário Casale. Hoje eu estou pré-candidato a prefeito de São Carlos. E eu tenho uma história bastante longa de empreendedorismo, por isso é muito legal estar aqui. Sim. Eu empreendi, seja na empresa da minha família, seja no banco onde eu trabalhei antes de trabalhar na empresa da família, ou no trabalho voluntário, que eu fundei um grupo de trabalho voluntário também, chamado Move Sanca. Até apareceu o Mova-se daqui. Não foi cópia. Não foi cópia, né? O Move Sanca foi fundado em 2018, então é um empreendedorismo social, de transformação social, então também foi muito bacana. Eu sou formado em Engenharia de Produção Mecânica aqui na USP, aqui em São Carlos. Desde os 13 anos, meus pais já me colocaram para trabalhar na empresa da família, que é a Casale Equipamentos. É uma indústria de máquinas agrícolas que fica ali na Washington Luiz, no Jockey Club. A gente trabalha com misturadores de ração, máquinas para a agricultura e principalmente pecuária, tá? E é uma indústria, então eu desde pequeno tive muito contato com isso. Desde os 13 anos meu pai nas férias já me colocava lá para trabalhar, para aprender, né? Então comecei no almoxarifado, separando parafuso, varrendo o chão. E aí cada férias eu ia num local diferente. Plano, né? De carreira. Exatamente. Plano de carreira. É muito importante para a gente aprender a dar valor no trabalho, né? Porque se você não forma os filhos para entender a importância do trabalho, do acompanhamento do negócio, a chance de perder depois tudo é muito grande. Vocês já ouviram aquela história, né, de pai, como é que era? Vô rico, filho nobre, neto pobre. Né? E isso é muito comum, infelizmente, por muito. Falta de dar educação, né? Muitas vezes o pai fala, eu quero dar a melhor educação para o meu filho que eu não tive e tal, melhor educação, mas na cabeça dele é dar tudo de mão beijada, é mimar. Né? E aí o filho não aprende a trabalhar e aí é o que acontece, né? Depois não sabe dar continuidade nos negócios, perde tudo, porque dinheiro não aceita desaforo, né? E não é rapidinho fácil. Acaba, Exatamente. Não tem jeito, você tem que saber gerenciar isso. Então, desde pequeno eu e minhas irmãs aprendemos sobre isso. Então eu fui formado para ser um empreendedor, para trabalhar na empresa da minha família. Depois eu fui fazer engenharia de produção mecânica na USP, né? Então eu estudei aqui na USP. Fui trabalhar em banco, né? Também muito conversando com a família, né? Meus pais sempre falaram, olha, é importante você aprender a ter chefe, você aprender a prestar conta, para depois você querer ter equipe, né? E porque não adianta. Onde? Qual banco? Eu trabalhei no Banco Itaú BBA. Tá. Banco lá na Faria Lima, em São Paulo. Em São Paulo. Entrei como trainee lá, antes disso entrei como estagiário no HSBC. Então foi muito bacana, uma experiência muito grande. E lá eu pude aprender muito sobre negócios, sobre o mundo financeiro, avaliação de crédito, essas coisas de IPO, M&A, esses nomes chiques aí, né? Que é abertura de capital, fusões, aquisições de empresas. Aprendi muito sobre essas questões financeiras, né? Sobre entender balanço, entender de número, né? Eu gosto bastante de números, né? Não é à toa que sou engenheiro. É importante saber para depois tocar uma empresa, né? Exatamente. Foi muito bacana, aprendi muito. E depois, em 2011, eu saí de lá, vim trabalhar na empresa da minha família. E lá eu passei por diversas áreas, comecei de baixo, fui devagarzinho assumindo mais responsabilidade, né?
Eu, lá no banco, eu trabalhei na área comercial do banco, visitava empresas, eu era gerente de relacionamento de grandes empresas. Era, né, o júnior lá, né, estava começando, então eram carteiras que não tinham muitos negócios com banco, mas por ser um banco grande, eu caí lá numa mesa de multinacionais, então eu atendia contas gigantes, tinha que ir lá de ternão, lá, atendi, por exemplo, BMW, Goodyear, Firestone, Bridgestone, os caras enormes, e eu ia lá, né, pastinha, ternão, né, aquela pose, né, eu já era gerente nessa época, né, assumi como gerente de relacionamento, tinha que fazer aquela pose lá para ir vender as coisas para os caras e tal, né, então eu aprendi muito com isso. E depois, quando o network também que se constrói. Muito, muito, sim, sem dúvida. E aí, na empresa, eu fui cada vez mais assumindo responsabilidade. Em 2015, assumi como um diretor pela primeira vez, depois de 4 anos, né? Fui assumindo diferentes posições. Era assim, conforme precisava... meu pai, agora vai lá, ajuda lá. E aí eu sempre tive coragem, mata no peito, vamos embora. Eu vou aprender, vou entender como é que é essa área, vou aprender, vou conversar com as pessoas. Sempre gostei muito de aprender fora, né? A gente tem um termo em inglês que se usa muito, que é benchmarking, né? Que é você ir aprender com outros, né? Buscar referências, né? Então, sempre gostei muito de ir em outras empresas para entender como é que se faz, assim como eu estou fazendo hoje, né? Eu estou indo muito em outras prefeituras para ver o que o pessoal está fazendo, para poder trazer aqui para São Carlos as melhores práticas, né? Então, isso é muito importante. E assumi em 2020, depois de ter sido diretor comercial e de marketing, diretor de operações, ter cuidado da parte de finanças, controladoria, enfim, passei todas as áreas da empresa, depois eu assumi a presidência, em 2020. Uma empresa, a gente chegou a ter 290 colaboradores no pico, né? Na pandemia o mercado cresceu muito rápido, né? Então a gente contratou bastante. Depois isso reduziu, hoje deve estar uns 240 mais ou menos colaboradores, mas porque o mercado reduziu muito, né? Mas na pandemia cresceu demais, a gente teve uma oportunidade grande de trabalhar muito bem o mercado, e eu tive a oportunidade de fazer junto com uma equipe extraordinária lá, e a minha irmã também, a Jaqueline Casale, ela trabalha lá na empresa, ela foi na empresa trabalhar com a gente em 2014, né? Eu entrei em 2011, lá em 2014. Quando eu entrei, minha irmã mais velha estava lá, mais tarde ela saiu do executivo, foi cuidar de um outro negócio, ela tem uma agência também de marketing. Que legal. Então ela trabalha lá em Ribeirão. E hoje ela está no conselho, assim como eu também, né? Porque eu fiquei 3 anos na presidência da empresa. Depois de 3 meses, depois de 3 anos dessa presidência, eu decidi sair para esse projeto político, né? Tá. Então eu saí em outubro do ano passado para focar nessa carreira de trabalho social mesmo, trabalho de transformação social, né? E aí por quê? Né? Por quê? Eu já ia perguntar. Nossa senhora. Porque cargas d'água foi essa. É tanta coisa. É curioso, né? Pois é. Por que você foi querer se meter? Exatamente. O que acontece? Eu, em 2018, junto com alguns amigos, a gente estava numa reunião, a gente fazia reuniões, um grupo chamado BTBS. BTBS é uma abreviação em inglês de Better Than Business School, que é o conceito de melhor do que uma escola de negócio. Que a ideia era, a cada 15 dias a gente se reunia e ouvia alguém falar sobre a sua vida de empreendedorismo, contava a história, ou uma pessoa, um diretor de uma empresa, trazia conhecimento pra gente. E aí... Que só não tinha o formato podcast, era quase isso, né? A diferença uma é que era troca, assim, né? Uma troca. Vinha um palestrante, né? Geralmente a gente ia na empresa da pessoa, até para conhecer a empresa. Isso é um formato bem bacana. Hoje meio que acabou, né? Depois veio a pandemia, tudo isso acabou, mas até outro dia a gente fez um jantar com a turma daquela época, mais umas pessoas novas e tal, até... O André da ArtPoint que puxou, ele é um cara que estava na liderança disso também. E lá atrás, né, a gente fazendo então essa reunião, foi no início de 2018, ou final de 2017. A gente estava, um dia não tinha palestrante, a gente estava batendo papo, e aí surgiu o assunto da cidade. E todo mundo falou, poxa, a cidade está feia, está abandonada, né? E aí eu comecei a sentir assim, poxa, realmente a gente está reclamando pra caramba aqui, mas não estamos fazendo nada, né? Eu falei, gente, beleza, tá feia mesmo, a gente não tá fazendo nada para mudar isso. O que a gente pode fazer? Aqui todo mundo empresário, né? E aí, eles falaram, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, sei lá, vamos montar um grupo, assim como a gente tem esse grupo aqui, vamos montar o grupo e pensar em coisas para fazer. E aí, disso surgiu o Move Sanca. A gente foi lá na Casale, na empresa da minha família, na semana seguinte.
e marcamos uma reunião e estabelecemos então um grupo de trabalho voluntário para ajudar a melhorar a cidade. E começamos a fazer projetos. A gente tinha 3 objetivos. O que vocês faziam? Projetos, por exemplo, projeto para resolver o problema das enchentes. É um projeto que a gente propôs para a prefeitura, depois eu posso detalhar um pouquinho mais. Um projeto, esse chamava Enchente Zero. Projeto chamado Gestão de Doações. É um projeto para a gente poder melhorar a forma como quem precisa receber, realmente conseguir receber, porque tem pessoas que recebem 2, 3 cestas básicas, por exemplo, vende, e tem gente que não recebe nenhuma. Melhorar esse processo. Melhorar o processo. Quem doa e quem recebe. E tem muita gente que doa para instituições que sempre recebem, porque fazem um trabalho melhor e tal, e tem instituição que não sabe. Então, tentar gerenciar melhor isso, né? Então, era um projeto. Investe Sanca, aumentar o uso de leis de incentivo em São Carlos. São Carlos 2050 era um outro projeto para pensar São Carlos no longo prazo, pensar, colocar objetivos, unir a cidade e pensar a cidade no longo prazo. Né? Só que o que aconteceu, pessoal? A gente percebeu que assim, é muito difícil você fazer mudança com trabalho voluntário no tempo livre, entendeu? Tudo aquilo que dependia da prefeitura, muito difícil, pouquíssimas coisas saíram. Frustrava. Muito. Eu sentia que faz um projeto, pensa, busca referência, chega na hora, faz assim, o cara recebe e fala obrigado. É muita burocracia. E olha que eu fui insistente, cara. Assim, 2 projetos que a gente insistiu muito. O Enchente Zero teve um projeto que eu acabei não mencionando, que foi o Comind, durante a pandemia. Foi um comitê independente de combate, de enfrentamento à Covid-19. E a gente fez proposta de rastreamento de contactantes na prefeitura para que os comércios pudessem ficar mais tempo abertos. Então, a gente poderia fazer um bloqueio inteligente, de achar onde está o vírus, com entrevistas, falando com quem que cada pessoa esteve, indo atrás das pessoas, falar, você pode ter tido contato com o vírus, então se isole e tal. Então, a gente tinha conseguido pessoas na UFSCar, alunos de medicina, de enfermagem, que estavam disponíveis para isso, de graça. A gente ofereceu isso para a prefeitura e não foi feito, né? Por mais que eu comecei a ir em rádio, dar entrevista, porque chegou um momento que eu falei, bom, agora tem que ir para a mídia. Preciso botar a boca no trombone. Exatamente. Até que ouve, né? Até o secretário, na época de saúde, chegou a falar que ia fazer e depois nunca mais consegui marcar reunião nem nada, continuei tentando, mas não rolou. Então, essas coisas frustraram muito, né? Eu tava me sentindo que eu tava numa esteira, correndo pra caramba, mas suando e não saindo do lugar, entendeu? Então eu falei, poxa, não dá, eu tô tentando ajudar a cidade, mas tá difícil, eu não tô conseguindo. E nisso o pessoal do Partido Novo me convidou para um almoço uma vez e falou, Mário, se você quiser realmente fazer diferença na cidade, mudar as coisas, você tem que ir para a política. Sim. Não tem jeito. E às vezes a gente tem um preconceito da política, né? Porque ela é meio... Parece que propositalmente ela acaba sendo colocada de uma maneira pejorativa, que é exatamente para você não entrar, exatamente para você não ir atrás, né? E você fala que você vai ser político, todo mundo já arrepia, já tem aquela visão negativa, isso é meio proposital até para que ninguém se atreva, né? Sim. Por isso que estão os mesmos aí há 50 anos. Eles fazem de um jeito que parece que nós, pessoas normais, não conseguiríamos, né? Tá muito bem amarrado. Muito bem amarrado e tal. Então aí é muito engraçado porque conforme eu estava começando os trabalhos, conversando com as pessoas no começo do ano passado, as pessoas perguntavam, mas de que grupo você é? Eu falei, do meu grupo. Tem umas pessoas que estão lá, a gente está montando um grupo. Não, mas como assim? Você tem que ser de algum grupo político da cidade. Mas peraí, eu não posso montar o meu grupo político? Por que eu tenho que ser de algum grupo político existente? Como é que você vai passar na frente? Ou você é de algum grupo ou você não tem chance. Mas como assim? Peraí, né? Então, assim, algumas coisas que a gente vai vivendo e vai vendo que a gente tem que pensar fora da caixa, porque realmente é muito difícil quando você não faz parte de um grupo existente, né? Sim. É um desafio. E aqui você, para se candidatar, você tem que estar num grupo, né? Você tem que estar num partido. Num partido. Um partido. É porque, assim, a diferença entre grupo e partido. O grupo pode ser pessoas que estão em diversos partidos, mas que estão juntos ali. Grupo de interesses, vamos dizer, né? Mas no caso de um partido, você precisa de um partido. São algumas pessoas que se juntam, né? E aí isso aí vai passando de geração em geração, o cara vai entrando. Geralmente é um grupo, o grupo do fulano de tal, que passou para esse, tal. E a gente não tem isso, a gente está fundando o nosso grupo dentro do Partido Novo, entendeu? E a gente, claro, está aberto para fazer
coligações e chamar outros partidos para trabalhar junto, desde que com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos, com a mesma ética, né? Sim. Isso a gente sempre esteve aberto. Até o momento a gente não conseguiu fechar nada, mas a gente sempre esteve aberto a isso, né? Então ele me chamou, né, voltando na história, e aí eu comecei a refletir muito sobre isso, porque para mim estava muito claro o quanto que eu gostava de trabalhar no Move Sanca, sabe? O quanto que eu tinha prazer de fazer aquilo ali, para as reuniões, tentar fazer as mudanças e tal. Eu gostava muito. E eu comecei a me questionar, falei, nossa, mas eu tô gostando tanto de fazer isso, né? E eu tô gostando mais de ir para lá fazer isso do que ir para a empresa trabalhar. Né? Falei, pô, tem alguma coisa, né, errada, entre aspas. Eu tenho que pensar isso, né? E aí eu comecei a refletir muito, discutir em terapia. Eu gosto de fazer terapia, né? Discutir em terapia, discutir muito sobre, assim, propósito de vida mesmo. Que legado que eu quero deixar, né? O que vai estar na minha lápide? Na lápide, né? O que eu quero deixar de legado? Então eu entendi que para mim faria muito sentido eu realmente trabalhar para mudar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas. De uma forma mais ativa, né? De uma forma ativa. Então eu pensei, poxa, por que não fazer o que eu estou fazendo como trabalho voluntário com a maior parte do meu tempo? Porque lá eu tinha, sei lá, 10% do meu tempo que eu estava me dedicando a isso. Por que não inverter, né? Por que não usar a grande maior parte do meu tempo para melhorar a vida das outras pessoas? Porque é uma coisa que eu vejo que me dá prazer, eu gosto. É uma coisa que me deixa feliz, entendeu? De ver, poxa, eu consegui melhorar a vida das pessoas. E a eu fico esposa feliz. gostou? Ela, assim... Quando você falou, você pré-candidato. Não é uma conversa trivial. Na verdade, assim, desde quando a gente já namorava, a gente começou a namorar em 2019. Eu já tinha uma ideia, né? Então eu já falei para ela sobre isso. Ó, eu gosto disso, eu estou começando um trabalho voluntário, o pessoal do Novo já tinha me procurado e tal, então eu já falava sobre essa possibilidade. Eu falei, não tomei nenhuma decisão, mas é uma possibilidade, né, para você saber. Então, quando a gente casou, ela já sabia que esse risco havia. Que bom. Então já estava negociado. Que bom, que bom. E claro, muda muito a vida, né? Não tem como. A exposição, né? Mas ela apoia, porque ela entende o seguinte, eu estou indo atrás do meu sonho, eu estou indo atrás do que eu entendo que é a vocação minha, o meu propósito. Então ela super apoia por conta disso, né? E assim como a minha família também me apoia muito, né? Que bom. Que bom. Mais Isso é importante, né? Isso é importante. E falando um pouquinho, né, do que é o tema um pouco do nosso programa aqui, quando você, com essa sua visão, sua experiência como empreendedor, tanto de família quanto em outras empresas, como é que você vê o ambiente para se empreender em São Carlos hoje? Tá bom. A gente entende que tem que ser mais facilitado para um empreendedor conseguir abrir uma empresa, para ele conseguir obter uma aprovação dentro da prefeitura, né? Mesmo o mercado informal por exemplo, ele quer entrar numa praça para conseguir colocar lá a barraquinha para vender. Isso é muito burocrático, tem que conversar com tal pessoa e tem que obter uma autorização e tal. Então a gente percebe que assim, tem muita coisa que dá para fazer para melhorar isso. Inclusive para esse pessoal, né, da economia solidária, né, que o pessoal chama, né, de artesanato, de todas essas questões, ou revenda de produtos, né? Mesmo, produtores. Eu vejo que essa parte menor de mais solidário, artesanato, fica muito pro privado fazer, né? A prefeitura não dá tanta abertura e os privados vão fazendo seus eventos para fomentar isso, e também, né? Quando tem uma festa do clima, parece que tem já lugares marcados, meio currais eleitorais aí para aprovar interna. Quem que vai trabalhar na festa X ou festa Y. É sempre uma burocracia, né? Existe uma burocracia e aí, claro que algum critério de seleção tem que ter, porque não vai caber todo mundo lá. Mas eu entendo que tem que ser transparente, né? Tem que ter algum critério estabelecido, transparente. E ter mais oportunidades. Eu vejo, por exemplo, o exemplo lá de Joinville. Joinville é um prefeito do Partido Novo, né, que é o meu partido, que é o Adriano Silva. O Adriano, ele hoje tem a prefeitura mais bem avaliada do Brasil. Ele tem 93% de aprovação lá em Joinville. Incrível, né?
Começou com Mas 89. no Brasil polarizado como esse. Hoje em dia, como tá polarizado. Incrível, né? Incrível. Então ele começou com 89, aí o pessoal falou, bom, agora é ladeira abaixo, né? Daqui para baixo. Aí ele foi lá e conseguiu 92. Eu, bom, agora não tem mais como subir. Foi lá 93. Caramba! Então, assim. Mesmo assim, tem um pouquinho do contra ainda. Mas normal, não dá pra agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. Provavelmente é alto porque não é nem do A nem do B. Porque se fosse de um dos dois, já ia começar com 50%. Talvez conseguiu ser independente, né? Dessa polarização. A gente busca fazer política de uma forma diferente, né? E com base em gestão. Né? O Partido Novo é um partido focado em gestão, colocar gente técnica, gente boa para fazer o trabalho, assim como você faz dentro de uma empresa. Por que dentro de uma prefeitura tem que ser diferente? Tem que ser, porque é indicação política, o cara conseguiu voto para mim, então eu vou dar o cargo para ele. Não tem que existir isso. Isso é um absurdo. A gente é totalmente contra isso. A gente tem que colocar gente técnica, gente boa e, obviamente, honesta, né? Não precisa nem dizer, mas é bom que se diga, né? Porque muitas vezes não é isso que acontece. Então, é isso que ele fez lá em Joinville. E aí um exemplo muito bacana que ele mostrou lá, eu fui lá em Joinville para conhecer, como eu falei, eu gosto de ver boas práticas, né? Fui em várias cidades, inclusive Joinville. E lá ele trabalhou de uma forma em que ele conseguiu deixar feiras na mão do privado. Então ele fez contratos em vários locais e aí é como se fosse uma concessão. Ele tem a concessão de uso daquela praça aos domingos, de manhã até a tarde, o horário, tal, e aí ele pode ir lá e fazer, tem toda uma regra. E aí o que acontece? Esse pessoal que cuida do evento em si, da feira, eles querem atrair mais público. E aí eles querem melhorar, e aí ele coloca uma festa, porque ele vai bancar. Quem vai bancar? Não, eu vou colocar um DJ lá, tal, claro, tudo dentro do que pode, volume de som, etc. Mas eu vou colocar aqui nessa praça um DJ. Nessa daqui vai ter um cantor ao vivo, não sei o que lá. Sim, então eles mesmos vão atrás de fazer coisas para chamar gente para feira, porque vai melhorar para os feirantes que estão lá. Então, não precisa a prefeitura ficar indo lá, colocando dinheiro público para contratar o fulano de tal que vai lá tocar e tal. Os próprios empresários vão fazendo acontecer e melhorou muito esse ambiente lá. O pessoal tem muito mais oportunidade, muito mais feiras que acontecem ao mesmo tempo. Porque você vê, eu ando muito na cidade, eu vejo muitas pequenas feiras. Que tomou a iniciativa de e fez fazer, um processo, né? pelo que e fez um processo fácil, transparente, né? fácil, que gera concorrência, sempre com regras bem definidas. Exatamente, é uma parceria público-privada, né? Assim como no Natal, eu fui lá, era acho que setembro, outubro, acho que era outubro quando eu fui lá. Aí já estava tudo pronto para o Natal, estava lindo, tal. Aqui não estava nem começando, lá já estava tudo pronto para o Natal, tal. E aí eu fui entender, a mesma coisa, parceria público-privada. Eles colocaram patrocínios de empresas que aqui é a área da empresa tal, esse aqui foi a empresa tal que pagou, tal. Cidade linda, assim, bom, lá é muito turístico, né, também, uma cidade... Tem uma facilidade. Claro, tem que guardar as devidas proporções, que é uma cidade, né, um PIB per capita enorme. Também, não, lá não é capital. Lá é Santa Catarina é Florianópolis. Mas está falando de Natal. Não, Joinville. Mas é interessante o que você falou, porque Joinville é maior do que Florianópolis. Florianópolis é a capital, mas Joinville é uma cidade maior do que Florianópolis. Então, ela, apesar de não ser a capital, ela é a cidade maior de Santa Catarina. Né? Muito turística. Exatamente. Então, com a parceria público-privada, eles fizeram um baita de um trabalho lá, sem botar muita grana da prefeitura, fizeram um Natal muito mais bonito do que tinha antes, super organizado. Então você tem que pensar fora da caixa, usar o empreendedorismo a favor da cidade. Né? Então, por exemplo, São Carlos tem uma vocação para startups. Sim. Né? Por causa da mão de obra qualificada e uma série de questões. Como incentivar isso em São Carlos? Né? Como dar boas condições? Legal, muito boa pergunta. Eu entendo que São Carlos tem que ter um programa de aceleração de startups do município. Tá? Eu acredito que São Carlos deveria ter uma agência de desenvolvimento e inovação. Dentro dessa agência de desenvolvimento e inovação, a gente teria um programa de aceleração de startups em que o município banca, porque não é muito dinheiro, não é caro isso para o município, considerando o nosso tamanho de um orçamento de 1 bilhão, 500 milhões de reais aproximadamente esse ano. Fazer um programa de aceleração de startups não é nada para o município. A Casal Equipamentos tem um programa de aceleração de startups, a empresa da minha família. Tá? Então eu sempre fui o responsável por esse programa. Retorno, né? Isso dá retorno. Gera emprego, volta imposto para a cidade. Claro, etc. claro. Então, assim, eu entendo que tem que ter o seu próprio programa, tá?
esse programa, vamos explicar, o que é um programa de aceleração de startups? Bom, vamos falar o que é startup primeiro, tem muita gente que não sabe. Startup é uma empresa nascente que tem um grande potencial de crescimento, né? Uma definição simples, né? Então, é uma empresa que está começando com uma ideia que, se a ideia vinga, essa empresa pode crescer muito e ficar muito grande e tudo mais. Então, aqui em São Carlos nós temos algumas, né? Como a Arquivei, né? Uma empresa hoje enorme, tá né? catalogado, como... são 300 e poucas startups hoje. Exatamente. Temos a Exmobots. Então, essas já são Essa já é consolidadas. Mas elas começaram como startups, né? né? É interessante citar, porque acho que a Exmobots veio para São Carlos com acho que 10 pessoas, alguma coisa assim. Arquivei, Hoje tem, sei lá quantos, 500, Raccoon, 400. Raccoon foi vendida para empresa americana. Exatamente, tem inúmeros exemplos, né? Não vamos começar a citar todos, senão eu vou falar, você não citou a minha. Mas tem um monte de startup bacana, eu tenho muita amizade nesse meio. Então, assim, beleza, entendemos o que é startup. Como que nós vamos acelerar a startup? Bom, o cara ele é técnico. Vamos supor, ele saiu da universidade e ele teve uma ideia. Participou de um hackathon lá, sei lá, depois a gente pode explicar o que é hackathon, mas participou de um hackathon lá e tal. Aí, beleza, saiu uma ideia ali, ele quer montar uma empresa sobre, sei lá, copos com um novo material que foi desenvolvido aqui na USP a partir da mamona, sei lá eu. Aí beleza, ele descobriu essa técnica, é muito mais barato do que vidro, fica igual, tá bom. Como que eu vou fazer esse copo que foi feito a partir da mamona virar uma empresa? Como que eu vou conseguir larga escala? Porque, só lembrando, né? Startup não é só software, não é só tecnologia né? Startup mas pode eles ser... usam a tecnologia para fazer também sobre produtos. Exatamente. Né? Você vai usar a tecnologia, mas pode ser qualquer coisa. Não é só aplicativo, não é só software, né? Enfim. Então, por isso que é um exemplo assim. Então, aí ele vai lá. Então, tá, como é que você vai transformar essa ideia num negócio? Porque uma coisa é você conseguir ter a técnica para produzir. Outra coisa é você conseguir vender a um preço competitivo, que alguém vai querer pagar, porque está no mercado em comparação ao concorrente, vale a pena comprar aquilo. Em escala, modelo de distribuição, como é que você vai vender isso, quem vai vender. Então, o programa de aceleração é transformar uma ideia de repente, um técnico que não conhece nada sobre empreender, ele não sabe como é que abre um CNPJ, ele não sabe como é que faz contabilidade. Como é que faz direito, só é o cara da ideia, né? Exatamente. Ou só do projeto, mas ele não sabe todo o resto. Exatamente. Como é que você ajuda esse cara a ter uma empresa? A fazer um negócio que escala? E aí, muitas vezes, pode até ser ele falar assim, cara, será que não faz sentido você buscar um sócio? Né? Um sócio que seja mais de execução? Se o cara é muito técnico, né? Será que não faz sentido? Né? Então tem de tudo. Ou até incentivar os anjos, né? Os investidores. Investidor anjo, fazer a ponte, né? Porque se você tem um programa da cidade, você pode pegar todos os que gostam de investir. O investidor anjo é aquele que investe no começo da ideia, né? Sim. Então todos aqueles que podem ter interesse em investir, chama eles, faz rodadas de pitch a estilo do Shark Tank lá da vida. Exatamente. Né? Ó, vamos fazer aqui em São Carlos, vai ter uma vez por mês, vai ter os pitches. Né? O pitch é quando o cara vai lá e fala 5 minutinhos a ideia dele, né? Para vender a ideia. Então ele vai lá, vende a ideia dele, tá lá todo mundo que tem interesse de adquirir, né? Já faz o contato, pode depois conversar para aprofundar, porque aquele negócio de 5 minutinhos o cara falar que investe é só na TV, não existe, né? Tanto que geralmente os caras fazem com condições, né? Tá fechado. Você vai ver depois, não fechou nada. Né? O cara só falou mentira. Enfim. Mas assim, então fazer essa conexão. Ponte, né? Então né? tem muitas coisas que é da jornada desse empreendedor que montou uma startup até isso virar um negócio que tem que acontecer. E aí você pode ter programas de mentoria, né? Olha, chama o cara do marketing, vai lá, conversa. Assim como a gente faz lá no programa da Casale, né, de aceleração. Até porque se você tem 50 startups sendo aceleradas por um projeto desse, você pode muitas coisas uniformizar, um jurídico, um marketing, para auxiliar todas essas empresas, né? Sim. Então você consegue ganhar escala nesse desenvolvimento. E você roda muito aqui, né? Você tem um monte de agência de propaganda, um monte de gente da parte jurídica para isso, um monte de gente não sei o que, contador, etc. Então você pode fazer grupos para atender cada E as universidades, 2, 3 pessoas, universidades, um monte de gente. Exatamente. Você roda muito mais do que só a pessoa que tem a ideia. Isso é bastante legal, acho super importante, uma ótima ideia, até porque temos as universidades. E isso é uma coisa, né? Como é que você imagina que é uma dor de São Carlos há décadas o conhecimento das universidades extrapolarem, né? Para a cidade? Isso sempre foi uma reclamação.
Até o povo das universidades tem dificuldade em como lidar com isso. Você consegue... Nós já tivemos prefeitos muito unidos com as universidades, outros que não tinham uma distância enorme. Como é que você vê essa relação cidade-universidades? Tá. Tem muitas coisas que dá para fazer para aumentar a relação. Desde você buscar aqui dentro da cidade os técnicos, os profissionais que existem para fazer coisas para a prefeitura, né? Vários projetos que foram feitos aí contratados pela prefeitura poderiam ter sido feitos por profissionais das universidades de São Carlos, né? Sim. Claro que tudo tem que cuidar para seguir certinho a legislação, licitações, Sim. etc., porque também tem questões que você não pode fugir da burocracia que eu tem falo, que ser feita. Administrar uma empresa não tem nada a ver com Exatamente. administrar uma Na cidade. empresa eu decido, acabou. E pronto, acabou, né? né? Mas tem coisas que dá para fazer dentro da lei para buscar essa otimização. E a gente pode fazer programas para ter um vínculo maior. Por exemplo, os alunos que estão no ensino fundamental, no ensino médio, ir mais à universidade, ter mais contato com pessoas, com alunos da universidade. Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu sou um cara privilegiado, né? Eu tive as melhores escolas, nasci em uma família super estruturada, então assim, depois eu fui estudar na USP. Mas eu recebi na minha classe uns alunos, na época eles estavam no primeiro ano, no segundo ano de engenharia de produção da USP, foram lá na minha classe, na época eu estudava no Sapiens, e foram falar sobre a engenharia de produção. E foi interessante que 3 pessoas da minha classe decidiram prestar engenharia de produção por conta disso. E os 3 passaram e foram estudar juntos na USP. Você vê como influencia uma visita na escola. Uma visita que a gente recebeu. O cara falando sobre engenharia de produção, tal. E aí a gente gostou muito daquilo, a gente decidiu prestar isso, né? E por que não fazer mais essa conexão? Porque as crianças nas escolas, elas carecem de exemplos. Muitas vezes, infelizmente, o exemplo que ela tem é do traficante. Sim. Que está lá ali no bairro dela, é o cara que tem o carro bom, é o cara que modelo de bem-sucedido. é bem-sucedido, então, de repente, é o E também modelo o que ela método tem. de ensino não ajuda muito, né? Porque ele não dá muito a prática da coisa. Ele só dá teoria. E você o exemplo de não sucesso é que produção. Putz, você fala 1 zilhão de coisa com produção. Sim. Só quem sabe isso? Exatamente. E o exemplo de sucesso que a maioria da população tem não é do engenheiro de produção. É do traficante, é do cara do PCC, é do cara Sim. que roubou não sei aonde. É difícil, por isso que precisa ter esse exemplo nas escolas. Exatamente. Assim como tem que ter o policial indo na escola, o bombeiro, existem programas já, né? A gente precisa aumentar esse tipo de coisa para eles terem essas referências, né? E esse contato com a universidade é muito importante desde cedo. Então, acho que isso é uma das coisas. Uma coisa que deve ser utilizada, inclusive, são os estudantes fazendo estágios tanto na prefeitura quanto em entidades como associações. Uma coisa, por exemplo, quando eu estava na universidade, a primeira vez que eu fui empreender socialmente foi quando eu estava na universidade, porque uns amigos me convidaram para ir visitar um asilo e eu falei, legal, vamos visitar, tal, interessante, né? Eu sempre gostei de ajudar, assim, aí legal, vamos lá. Aí fui visitar o asilo, comecei, aí eu sempre gosto de pensar grande, né? Eu virei... Gente, por que a gente não monta um grupo? Porque você pensa em montar grupo. coisa. Aí eu tava na empresa Júnior na época. Eu fui diretor da empresa Júnior. Lá era tudo nome chique. Era o diretor, o presidente, né? Tudo CEO, empresa Júnior, CEO. CTO, Mas eu fui, Tudo isso na universidade. Eu fui o diretor da empresa Júnior lá, diretor de qualidade e tal. E aí eu tava na empresa Júnior e eu falei assim, gente, por que a gente não monta um grupo para fazer trabalho voluntário nas ONGs, né? Nas associações que precisam? Porque eu via lá o quanto que aqueles velhinhos, né, aqueles senhores estavam ali carentes, né, de uma conversa, né, muitas vezes não via os próprios filhos há muito tempo. Então a gente ia lá conversar, dar aquele carinho, né, aquele apoio emocional, levava mantimentos também, mas o mais importante era o carinho mesmo. E aí eu falei, poxa, deve ter tanta gente em São Carlos precisando disso, por que a gente não... E tem tantos alunos também, né, que estão lá, nunca, porque eu fui porque me chamaram, mas de repente muitos ninguém chamou, nem sabe que dá para fazer esse tipo de coisa, não conhece, né, você é jovem, 17, 18 anos ali. Na faculdade. Né? Aí eu falei, vamos fazer. Aí fomos atrás, começamos a fazer, criamos até nome, logo, aí foi o que...
a gente quis criar uma associação. Aí começamos a fazer documentação jurídica, foi quando morreu o negócio. Porque começamos a ir atrás de burocracia. Já desanima, né? Desanimou. Frustra. Tanto que quando no Move Sanca alguém deu a ideia lá, vamos fazer uma associação, vamos criar. Não, gente, não, deixa pra lá esse negócio, vamos deixar informal mesmo. Lá na frente, se a gente achar realmente necessário, a gente vai realmente valer a pena, né? Essa experiência eu tive lá atrás e não deu certo. Verdade. E como é que facilita isso? Porque tem que ter a burocracia, né? Para você abrir associação, etc. Como é que facilita isso para o empreendedor? Olha, essa agência de inovação, eu entendo que ela deveria ser um local para receber todas as pessoas que querem inovar e fazer novos desenvolvimentos. O Sebrae tem um trabalho muito forte em relação a isso, para ajudar as pessoas a atuar na burocracia e tudo mais. Agora, tem muitas coisas que, a hora que você vai na prefeitura, você encontra uma burocracia muito grande e não consegue resolver. Basta ver para aprovar um loteamento, qualquer tipo de questão de imobiliária em São Carlos, né? Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes, a resposta que vem da prefeitura, ela é incompleta. Ela devolve, aí você vai lá, arruma, manda, ela fala, não, agora tem mais isso aqui, mas pô, por que você não falou da primeira vez já? Aí volta de novo, não, agora tem mais isso. Então, assim, a gente precisa ter melhores processos dentro da prefeitura, estabelecidos e claros e escritos, porque quando você tem o processo escrito, você tem que seguir. Quando não está escrito, está na cabeça do cara, como é que você discute com o cara? Não, é assim que funciona, eu tenho experiência, eu sempre fiz assim, não, mas onde está escrito? Se tiver escrito, ele tem que seguir aquilo que está lá. Então, a gente tem que ter processos bem definidos. Sistemas, o que eu já ouvi de gente, falou assim, pô, os caras perderam meu processo lá dentro, tem que, porque é tudo no papel, até hoje e tal, tem que... Então, assim, digitalizar... E hoje é tão difícil você informatizar pois tudo. Pois é. Então, difícil. assim, digitalizar tudo, né? ter os processos bem definidos, ter bons sistemas e, claro, as pessoas bem treinadas. As pessoas é que fazem tudo no final, o resto é ferramenta. Né? Exatamente. O resto é a tecnologia que a gente usa. Agora, vou dar um outro exemplo de Joinville. Joinville, ele montou a Casa do Empreendedor. Eu ia te falar sobre isso, um lugar que concentre todos os serviços. Exatamente. Ele chega lá e não é que ele tem tudo lá, mas ele tem lá como se fosse um poupa-tempo do empreendedor, mas não é que está tudo lá. Mas a questão é a seguinte, vamos supor que um processo seu está emperrado em algum lugar. Você vai chegar na casa do empreendedor e vai falar assim, olha, o meu processo é o número tal, eu não estou conseguindo resolver. Eu já levei as coisas que precisavam, tal, mas cada vez ele me pede uma coisa, tal. Enfim, a burocracia que estiver acontecendo. O cara vai falar assim, beleza, eu vou ser a pessoa que vai te atender e eu vou te ajudar no processo. O cara pega na mão, vai lá conversar com o servidor. Onde que está parado? Está em tal lugar. Então vamos fazer uma ouvidoria, alguma coisa... É um facilitador. Tá. Mas facilitador do lado positivo. Não é um facilitador que o pessoal está acostumado. É um cara que vai chegar... Ele vai fazer um acompanhamento. Vai fazer o acompanhamento. Deixa eu ver. Onde que está a regra aqui? É isso aqui, tal. Não. Vamos entender isso aqui, tal. Aí, às vezes, ele vai entender. É um processo que não está claro. Vamos arrumar o processo. É um servidor que está mal treinado. Vamos treinar o servidor. Vamos mostrar, cara. Porque, às vezes, o servidor não está fazendo de propósito. Às vezes é porque ele acredita que tem que ser daquilo mesmo. Ele não foi bem treinado. Não foi bem treinado. Vamos treinar o cara. E é obrigado a saber, né? Exatamente. Entendeu? Então, com isso, ele falou assim, eu assisti uma palestra dele lá em Joinville, ele falou muito sobre isso. Olha, não é que você vai conseguir resolver de uma hora para outra. Eles usam um termo de desburocratizar, né? Que é facilitar. Né? Não é que você vai desburocratizar tudo de uma hora para outra por decreto. Isso não existe. Sim. Você tem que ter uma direção de facilitar as coisas, mas é um passo de cada vez. Então, por isso que nessa casa do empreendedor, o cara abriu o chamado lá, eles vão entender até o final o que aconteceu. Aí, beleza. É fazer o trabalho de melhoria contínua, de você fazer todo o trabalho de gestão de qualidade. Né? Vamos olhar o processo, faz o Ishikawa, vê certinho onde está a raiz, né? Faz o PDCA, enfim. Aí você vai trabalhar para que aquilo seja resolvido. Porque a próxima vez que alguém chegar para abrir um chamado daquele, opa, esse aqui a gente já resolveu uma vez, está lá, tal. E depois já parou, porque se resolveu de fato, ninguém mais vai precisar abrir o chamado. E como é que ele resolveu a questão que o que mais atrapalha, que é a política nesse processo? Porque quando você está em uma empresa, meu filho, se você não cumprir o processo, você vai para o RH e tchau, obrigado. No órgão público não é bem assim, existem questões políticas. Né? Como é que ele resolveu, como é que você pretende? Porque assim, você vai ouvir o vereador falando de tal, falando segura o processo, e o outro falando adianta o processo.
e o outro servidor que era do prefeito do ano retrasado, entendeu? Entendi. Como é que lida com isso? O servidor tem que seguir a lei, certo? Sim. O servidor tem que seguir a lei. Então, ele tem uma lei, ele tem que seguir aquela lei. Então, esse negócio de segurar ou seguir, ele não pode fazer. Se ele estiver fazendo isso, alguém tem que atuar com ele para que isso não aconteça. E aí vai do prefeito querer bancar isso, de entender que tem gente que está querendo atrapalhar e fazer alguma coisa. Então, o cara tem que ter peito para fazer alguma coisa. Eu não vou ficar deixando o cara fazer coisas erradas contra a lei. Né? Então, isso é a primeira coisa. O prefeito tem que ter peito para ir atrás, tem que entender o que está acontecendo dentro da prefeitura, tem que estar trabalhando para ajudar o empreendedor também. E não só o empreendedor, o povo todo cidadão precisa... Aqui a gente está falando de empreendedorismo, mas isso vale para todos os setores. Para resolver os problemas lá dentro da prefeitura. Porque o que a gente mais ouve é: você não tem como conversar com a prefeitura, você não sabe nem com quem falar, aí você vai buscar, você tem que pedir um favorzinho pro vereador ir lá, fala com não sei quem. Gente, pô, a gente está em 2024. Aplicativo, todo mundo tem aplicativo na mão, tem WhatsApp, inteligência artificial, e o cara tem que depender do vereador para conversar com a prefeitura. Que é isso? Bom, aí, então beleza, falamos do servidor. O que você falou, o vereador manda parar, o outro manda seguir. Cara, isso não existe, porque é o seguinte: você colocou uma pessoa técnica na função, ninguém manda nele. Por que acontece hoje em São Carlos? Existe um loteamento da prefeitura na mão de vários vereadores. Para o prefeito não ter o impeachment dele lá atrás, foi feito um acordo, né? O Neto Donato assumiu como secretário de governo, e nesse acordo eles fizeram uma reforma administrativa em que eles colocaram um monte de gente nova, aumentaram em 16 milhões de reais os gastos públicos por ano, com os novos cargos que foram criados, para o prefeito não cair, né? Então, resolveu, fez um acordão, a Câmara ficou feliz, acho que, né, o Neto ficou feliz lá, tal. Quem não ficou feliz foi a população, né? Porque com um monte de gente que não é técnica, a grande maioria, infelizmente, há exceções, deixo claro, não estou falando de todos, não estou generalizando, mas infelizmente a maioria não é técnica. É indicada de vereador, é indicada do cabo eleitoral, que trabalhou para o Neto lá atrás, é indicado de gente que não tem competência técnica para fazer aquilo que está lá fazendo. Então, se a pessoa não tem a competência técnica, não sabe fazer gestão, por que ela está lá? E aí foi criado o cargo de subsecretário, né? Secretário adjunto, subsecretário, agora não lembro como é que é o nome. Sem contar que viraram ordenadores de despesa. Então, gente, assim, é uma quantidade de pessoas que foi colocado, e aí fica mais confuso ainda, porque os caras estão batendo cabeça, não sabem nem o que faz lá, passa para um, passa para o outro, com quem que eu falo? Não sei. E vira essa confusão, tá um caos, entendeu? Tá um caos. Aí aumentou tanto a quantidade de funcionários que tiveram que alugar um prédio novo enorme, de vidro lá, porque, encheu de gente, agora tem que ter um monte de lugar para todo mundo sentar, né? Então, mas você sempre vindo dessa vida privada, tem uma empresa que tem que estar tudo certo, não sei o quê, se não deu certo, roda a cabeça de um, roda de outro, acabou, não tem essa. Você acha que a maior dificuldade que você vai ter, caso seja eleito, vai ser essa dança política que é a coisa? Eu vejo assim, quando você vai montar um time para trabalhar no executivo, ele tem que ser bom de executar, certo? Ele não tem que ser bom de fazer política. Tem que ter gente para fazer política? Tem cargos específicos que são para fazer política dentro da prefeitura. Tem negociação, tem um cara que é responsável por negociar com a Câmara, tem que ter negociação. É claro que, inclusive, o secretário de todas as pastas tem que ter um mínimo de jogo de cintura, tem que saber falar em público, tem que saber receber um cidadão. Então, não pode ser um cara só técnico. Sim, né? A audiência da Câmara convencer os vereadores. Exatamente, então é natural. Mas assim, ele tem que ser, acima de tudo, um cara que vai fazer gestão, uma pessoa que vai fazer gestão técnica daquele assunto, certo? Então, se ela vai executar bem, qual que é o papel do vereador? Ele quer fiscalizar se está sendo executado aquilo que está sendo cumprida a lei, os contratos que tem com a prefeitura, as empresas que estão prestando serviço, você está seguindo o contrato, as leis, e ele vai legislar. Então, quando o Neto foi lá e fez a reforma administrativa que aumentou 16 milhões de reais os gastos por ano, a Câmara foi lá e aprovou. Passou, não, tá tudo certo, tá ótimo, vai ser bom para a população, eles entendiam dessa forma. Então, a Câmara aprovou. Quem que colocou a Câmara lá? Os eleitores, né? Foram lá, elegeram, eles têm essa responsabilidade, essa procuração por tomar essa decisão, certo? Então, eles têm um papel de fiscalizar e têm um papel de querer que seja executado as coisas.
Se eu tenho boas pessoas dentro da prefeitura executando, eles têm que estar felizes, certo? Porque eles estão demandando o quê? Olha, aqui na rua do meu bairro tá com buraco, aqui tá faltando água. Recebi reclamação, olha, a empresa de ônibus está atrasando o horário direto, está faltando ônibus no final de semana. Estou dando exemplos de coisas que a gente ouve todo dia, né? Está faltando polícia aqui, está faltando guarda. Enfim, ele está querendo o quê? Que o executivo execute bem o trabalho dele. Certo? Bom, se eu tenho boas pessoas no executivo executando bem o trabalho dele, ele está feliz. Ele está indo lá para a base dele, e fala, ó, pessoal está entregando, eu tô fazendo meus pedidos lá e o pessoal está entregando. E é claro que tem que ter esse relacionamento. Olha, o vereador foi lá, pediu, opa, legal, a gente tem que atender. Se o vereador pediu é porque é importante para a base dele, ele recebeu votos para isso. Então a prefeitura tem que ir lá, vou atender, porque o vereador está pedindo, ele é a voz do povo. Então tem que ter esse relacionamento. Ninguém está falando que tem que ser contra, que tem que brigar, nada disso. É trabalho junto. A questão é, por que ele que tem que indicar quem que vai estar lá na Secretaria de Obras? Ou escolher a rua que vai asfaltar, né? Por quê? O que tem que escolher, como tem que escolher, é por critérios técnicos. Você tem que olhar aonde que vai fazer o melhor custo-benefício para a população. Onde que vai ter o investimento que vai ter o maior retorno. Isso dá para medir com critérios qualitativos. Então, é assim que eu entendo. É assim que tem que ser feito. Bacana. Outra dor em São Carlos é a questão que hoje nós não temos um espaço para novas empresas, né? Se uma empresa chegar em São Carlos hoje, não tem uma indústria, né? Uma indústria chegar em São Carlos, não tem onde ir, não existe um parque industrial, não existe um planejamento de novos parques industriais. Como é que você pretende resolver? Para mim, isso também tem que estar na Agência de Inovação e Desenvolvimento, tá? Eu acho que é um papel que cabe a essa entidade. Nós temos que ter um distrito industrial, né? Nós temos que ter áreas para atrair novas empresas. Nós temos que ter política pública, inclusive, de atração de empresas para ajudar elas a vir para cá. Nós temos que vender a cidade. Temos que ir lá fora vender a cidade, botar um book. Tem que ter um cara com uma pastinha indo embaixo do braço, indo para São Paulo, indo para fora do país, indo para onde for para convencer empresas a vir para cá. E muitas vezes esse convencimento não é nem fiscal, é mostrar o que a cidade tem. Cara, ó, São Carlos tem uma USP, tem um cara lá que faz pesquisa de física, tem não sei o quê. O que a gente pode mostrar para esse empreendedor, muitas vezes é uma empresa multinacional, mas que empreende, né? O que a gente pode mostrar para ela para atrair para São Carlos? Nós temos que ter um time de vendas. E aí, vendendo a cidade para esses empreendedores vindo para cá, nós vamos ter mais emprego, renda melhor para a cidade, né? Isso é uma ideia que eu dei para todo mundo que passou aqui, inclusive. Eu falei que precisava ter relações públicas, institucionais. Um cara em São Paulo, um cara em Brasília, lá no corredor do Congresso, conversando, trazendo, sem partido, sem ideologia. E um cara de relações privadas também, né? Relações públicas para atrair as empresas. São Carlos hoje não tem um vídeo, não tem um folder, não tem você falou um book, não chega nem perto do cartão de visita. Acho que nós temos para apresentar. Nome que eles fizeram um vídeo só, né? Fizeram um Isso vídeo. foi a reclamação num evento aí da própria diretoria da CISC, da Ciesp, etc. Eu vi um vídeo no ano passado, inclusive tiraram uma imagem da Casale e tal, um vídeo até bonitinho, assim, com umas imagens de drone. Acho que o pessoal da Exmobots deve ter feito. Foi feito por causa daquele evento São Carlos Experience. Eu acho que foi feito um vídeo desse. Então, foi feito, mas assim, a questão pouco, é muito pouco. A questão é que assim, não adianta você fazer um vídeo de 3 minutos, você tem que ter uma política faz pública um vídeo estruturada. Você sabe, você trabalha em marketing, não é um vídeo que resolve. Se um vídeo resolvesse, então, todo mundo rico. Não é um book, um livro com uma apresentação de 10 slides, é um trabalho estruturado. Com uma pessoa focada, indo conversar com as pessoas, e venda, um funil de venda, começa aqui, quantas pessoas que eu vou conversar, quantas desceram para o próximo estágio, isso, a gente tem que ter a venda de São Carlos, e aí entra todo o material de marketing, entra fazer o vídeo, fazer o slide, a apresentação, entra um site decente, o tour do cara, a transparência do município, porque é o seguinte, outra coisa, você entra no site da prefeitura hoje de São Carlos, é muito ruim, falta muita informação, eu tento achar informação lá, é um desespero. O que acontece?
As empresas grandes, quando elas vão escolher a cidade, elas vão olhar também como é que é o poder público dessa cidade. Sim. Se elas É um olham lá e fator falam assim, decisor, é um né? fator. Ela fala assim, pô, a cidade tem um prefeito que está lá doente na casa dele, não aparece, não mostra as caras, tem um cara que é o secretário de governo, que é quem está de fato governando, a Câmara, tal, o cara olha isso aqui e fala assim, não sei não, acho melhor ir para aquela outra cidade que está bem estruturadinha, está tudo funcionando E bem. agora Vai. com a reforma tributária nós vamos ter uma concorrência maior entre cidades, né? Porque Sim. com a história do imposto sendo cobrado só no consumo, você matou um monte de cidades que recebiam bilhões de impostos, que davam isenções fiscais, etc. Então precisa ter muito mais competência agora para atrair uma Sem dúvida. empresa do que antes tinha. Sem dúvida. Uma outra E eu, pergunta. obviamente, só para completar, eu como empresário, eu entendo bem disso, né? Entendo bem sobre o que uma empresa está olhando para selecionar uma cidade. Inclusive, a gente já foi fazer trabalho, inclusive fora do país, para ver se a gente ia abrir uma planta e tal, e pude presenciar agências de desenvolvimento locais atuando, que para mim foi um grande aprendizado, inclusive, né? Para eu trazer para São Carlos aqui o que eu aprendi lá fora. Então, assim, a experiência que eu tenho ajuda muito nisso. Tá? Legal. E aqui também você tem diversas empresas de pesquisa, né? Sim, Dá sim. pra fazer Temos sobre duas essa Embrapas. nós Para somos vender muito São Carlos privilegiados. É muito fácil. Muito. É muito fácil. O que vender eu São acho, Carlos. Fácil de gente, vender. São Carlos vive do... Só de Embrapa, USP e UFSCar. Exatamente. Acabou. A São Carlos, ela vive dos louros de políticos do passado que trouxeram a USP, a UFSCar, as duas Embrapas. Entendeu? A gente vive desses louros há 40 anos. O que foi verdade. feito depois para São Carlos? Entendeu? Então a gente tem que mudar, a gente tem que pensar fora da caixa, fazer coisas novas, fazer coisas maiores, entendeu? São Carlos tem um potencial incrível e está sendo muito subutilizado por pessoas, infelizmente, na liderança da cidade que não tem essa visão de longo prazo, essa visão de projeto, entendeu? A gente está aqui no Mova-se, inclusive, com um projeto saindo do forno, que se chama, que aí é uma outra pergunta que você vai saber responder bem, porque você é desse ramo, né? Que é a gente está com um projeto que se chama Agroempreendedor, né? Mostrar um pouco desse lado empreendedor do agronegócio. E como é que você pensa em facilitar isso, né? Porque eu vejo muitos produtores rurais em São Carlos com bastante dificuldade de comercialização de produtos, principalmente pequenos produtores. Não é muito clara hoje a relação da Secretaria de Agricultura nas compras para merenda escolar, etc., as compras públicas. Você tem uma parte que é destinada à agricultura familiar, outra não é. Sempre é uma coisa muito política. Como é que você pensa em incentivar o agroempreendedor na nossa cidade, que é tão forte e já foi muito mais, inclusive? Tá. Eu ainda não fiz uma reunião com essas pessoas, a gente vai marcar uma reunião, a gente tem feito reuniões temáticas dentro do projeto Sancatec, que é o nosso projeto, para ouvir as demandas, tá? Então, assim, o que eu conheço são as demandas de pessoas que eu conheço. Meu pai, por exemplo, tem fazenda, enfim, mas é maior, não é talvez o que vocês estão colocando. Então, eu não ouvi muitas demandas ainda dessas pessoas para poder te falar, ouvi isso, então pense em fazer aquilo. Mas o que eu entendo, o que você falou, por exemplo, tem que ter critério transparente em relação à forma como vai ser escolhido os fornecedores. Eu entendo que tanto para merenda quanto para Bom Prato, a gente tem que buscar os fornecedores locais para incentivar os produtores locais, né? Para a gente conseguir deixar o dinheiro em São Carlos, né? Porque é o dinheiro do imposto, do pagador de imposto de São Carlos, ficando em São Carlos, ele volta mais ainda para São Carlos. Então, isso inclusive pensando como prática da prefeitura como um todo, assim, quando fazer compras, projetos, buscar formas legais de incentivar incentivar empreendedores locais para a gente manter os recursos aqui. Legal. Eu vejo a questão de estradas, é uma coisa Eu que... ia te falar, estradas vicinais. Estradas vicinais é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, é uma coisa que é relativamente barata de fazer e que dá um retorno grande, porque acesso, logística,
é extremamente importante. E o custo bate muito, né? Se a estrada é ruim para o cara ir buscar o leite lá na produção, buscar o custo vai lá em cima. Lá em cima. Então, é o que eu falei, o custo-benefício é muito claro. Então, as vicinais têm que ser bem cuidadas, tem que ter uma equipe sempre focada nisso, né? Que mais? Basicamente é isso, assim. Você pensa em algum tipo de, por exemplo, de financiamento, algum tipo de facilitação por exemplo, você tem a X-Mobiles em São Carlos, mas o produtor rural não tem o drone. Né? Como é que você faz essa ponte? Tá. Né? Você pensou em algum tipo de política no sentido de ter uma produção rural mais eficiente, mais produtiva? Boa. Agora eu lembrei de uma conversa que eu tive com meu pai outro dia. Que a gente, não sei se foi ele que deu essa ideia, alguém me falou, estava batendo um papo com ele, mas para a gente montar um trabalho de assistência técnica na cidade, liderado pela prefeitura. Pode fazer um trabalho junto com o pessoal do sindicato rural, pode unir forças para levar a tecnologia de produção e de gestão também para as fazendas e as pequenas fazendas aqui do entorno, né? As pequenas propriedades. Porque eu vejo assim, na Casale, né? Eu trabalho com máquina para pecuária, né? Hoje não estou mais no executivo, mas estou no conselho. E a gente trabalha com o produtor rural. E o produtor rural que compra as máquinas nossas já são um nível maior, né? Médio a grande. Um médio, às vezes pequeno produtor também, mas assim, uma propriedade já maior do que vocês estão imaginando. Eu imagino que é uma produção bem familiar e tal. Sim. Acho que seus clientes lá, sei lá, acima de 100 hectares, alguma coisa do tipo. Não, às vezes não. Pode ter cara de 30 hectares, né, com leite e tal, mas que já tem alguns funcionários, já não é só familiar. Já é uma empresa estabelecida. Um outro objetivo, e você vê que falta muita gestão, falta muita técnica. Até na hora de vender o produto nosso, a gente argumenta, olha, você pode usar o nosso produto que tem uma qualidade final melhor e tal, aí o cara não tem uma assessoria de um veterinário, então compra de um concorrente que é muito mais simples e que ele paga mais barato, mas depois o resultado não é o mesmo, enfim. Então a gente percebe que falta muitas vezes a parte técnica, né? Então a gente ajudando aqui em São Carlos esses produtores com a parte técnica, pode ser via Sebrae com a parte de gestão, inclusive fazer uma parceria com o Sebrae para levar conhecimento sobre gestão, tem Senar, tem várias opções para levar conhecimento sobre a parte técnica da produção em si. O cara é produtor de leite, que vamos levar o veterinário lá para ajudar ele a melhorar a produção do leite dele, tudo que tem que... Sim, uma ideia que eu deixo são as comunidades rurais do sul. Então, por exemplo, você tem lá uma região, vamos pegar aqui, a região da Babilônia, que tem, sei lá, 1000 produtores rurais ali, pequenos, médios, etc. Os caras montam uma central, então ele põe um trator, um drone, porque o cara não vai usar o drone para pulverizar o dia inteiro, ele vai usar uma vez por ano, 2 vezes por ano. Sim. Só que ele põe vários equipamentos numa central e para que todos consigam usar esses equipamentos de forma escalonada, etc. e tal. Isso é uma ideia que funciona muito bem nas comunidades rurais do sul, que é um perfil de comunidade rural de pequenos e médios produtores, né? Não de tão grandes produtores. Sim, é uma excelente ideia. Isso a gente vê muito via cooperativa, né? Porque também o importante é você ter um trabalho de manutenção preventiva, então ter uma estrutura para ajudar a ter um técnico para ajudar a usar esses equipamentos. Então, muitas vezes é via cooperativa que monta-se uma estrutura mínima para poder dar o suporte. Muito mais barato, né? Exatamente. Mas é uma boa ideia a gente pensar. Funciona muito bem lá no sul, vi vários exemplos. Então, você tem 50, 100 sitiantes lá, todos eles usam um trator, uma colheitadeira, todo mundo consegue trabalhar bem, né? Porque o cara vai colher o milho uma vez por ano, não vai colher todo dia, né? É verdade. Só que quando colhe, todo mundo quer colher ao mesmo tempo. Então, é isso que eu ia falar. Tem que ter uma organização. Cada um tem que ser milho, ou tomate, outro não sei o quê. Tem que ter uma organização. Funciona, mas... Inclusive essa questão você falou da assistência técnica, de entender o que o cara planta. Para não ter a oferta demais, ou né, o preço cair, dar
Olha, você tá plantando milho já tá demais aqui. Vai pro, sei lá, pro gado orgânico, né? Tem tanta coisa acontecendo. Você tem uma produção de leite orgânico aqui numa propriedade que eu conheci, muito legal. Sim. Isso equilibra a oferta e a demanda, né? Isso faz parte da assistência técnica rural. Exato. Você ir lá e mostrar, olha, quais são as oportunidades, olha o preço disso, quanto tá. Ó, dá para você aprender a fazer isso, é assim que faz. Nós temos um especialista que vem aqui te ajudar, sei lá, vou plantar tomate, ó, pega o especialista do tomate, traz aqui e tal. Então, uma coisa para se considerar. Nós estamos em pré-campanha agora, né, Fabrício? Sim. Então, assim, hoje nós estamos falando de ideias, nós estamos falando de conceitos, nós não estamos falando de propostas, né? Porque nós não estamos em campanha, não tem um plano de governo feito. Então, a hora que tiver com o plano de governo feito, aí a gente volta aqui e fala tudo com certeza estruturadinho, né? Ó, uma última pergunta aí, que a gente já tá mais de uma horinha aí. Já passou? Achei que tava no começo ainda, passou rápido pra caramba. Vamos lá, você tá com pressa? Vamos mais um minutinho. Estou disponível. Não, eu ia falar isso aí, porque vamos lá. não existe empreendedor que sofre mais em São Carlos do que os lojistas do centro, né? Com as enchentes. E eu acho que o problema já está muito além das enchentes. Eu vou contextualizar um pouco isso. Se não me engano, em 1948, 1952, alguma coisa do tipo, o prefeito Coronel Leopoldo Prado, né, fez um projeto para criar uma lagoa, né, ali onde é a região do Mercadão. Né, para exatamente não ter problema das enchentes. Porque não era fechado como é hoje. Não era fechado como é hoje. Infelizmente, tinham algumas famílias ali, proprietárias, que com certeza vetaram o projeto, inclusive fizeram o prédio até contornando o rio para não ter nem problema de... Né, e já tampa o rio também, que é para não ter problema. E nós estamos colhendo isso hoje. O que já foi gasto ali para resolver, etc e tal, e nunca resolveu. Né? Como resolver a enchente? Eu acho que nós temos o departamento hídrico na USP, só não resolve porque não quer. Né? Agora as coisas já estão mais profundas, você já tem um centro totalmente antigo, sem estrutura, sem acessibilidade. Você pega a curva da Comendador Alfredo Mazzella ali, você vê, ali tem um lado ali que praticamente tem umas 2, 3 lojas só, o resto tá tudo fechado. Exatamente. Ninguém mais quer estar lá. E ao mesmo tempo locais onde não tinha loja, hoje está muito bom. Só que o preço também está absurdo para essa pessoa sair dali para ir para outro lugar. Você tem um centro que precisa urgentemente ou de uma revitalização ou de uma mudança de perfil. Não vai ser mais centro comercial e pronto. Né? A prefeitura, todo tempo, pelo menos nos últimos anos, eu vejo várias tentativas de fazer, por exemplo, você pega o camelódromo e muda do outro lado da rua. Em vez de já aproveitar, pôr no lugar alto, que não vai ter problema de enchente, etc e tal, não, só troca de rua. Como que resolve isso, cara? Você é da cidade, nós estamos vendo isso desde que nascemos, isso, pô. Sem dúvida, isso resolve com projeto e com gestão, execução, não tem outro jeito de resolver. Não, mas isso custa caro também. Custa muito caro. E provavelmente é um projeto a longo prazo isso, a longo prazo, sem dúvida. Que é um grande problema. Não vai ser uma gestão só que vai resolver. Que é o grande problema dos 4 anos, né? Mas tem formas de resolver. Eu conheço um pouco sobre isso, porque eu criei um grupo dentro do Move Sanca, aquele grupo de trabalho voluntário que eu falei para vocês, chamado Enchente Zero. Tinha um projeto chamado Enchente Zero e a gente conseguiu unir forças com muita gente de São Carlos. Não era de política, então tinha gente de todos os espectros políticos focados em buscar soluções, em resolver o problema. Mas não assim com um projeto técnico de chegar e falar assim, vamos colocar um piscinão aqui, vamos colocar um parque linear aqui. Isso foi discutido, a gente fez várias lives, chamou porque foi na época da pandemia, a gente fez várias lives, quem quiser procurar lá, procure Enchente Zero, Move Sanca, no YouTube do Move Sanca. Tem muitas lives que foram feitas sobre isso. E a gente fez um manifesto em que a gente... gerou, baseado em tudo aquilo que a gente discutiu juntos, lá com pessoas da cidade, professores da USP, da UFSCar, técnicos da cidade, gente que conhece do assunto, né? E um monte de voluntário, gente interessada. Então a gente foi lá e criou o manifesto. Procura lá, Manifesto Enchente Zero Move Sanca. Você vai achar lá, tem um manifesto, depois eu posso até mandar o link para você, a gente pode colocar lá nos comentários.
a gente colocou lá o que a gente entende que tem que ser feito para resolver o problema. Em resumo, a gente tem que ter projetos por bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica do Gregório, qual que é o projeto para essa bacia? Qual que é a do Mineirinho? Para cada bacia, né, um grande projeto, porque o conceito de você não deixar para o próximo, né, para que está jusante, para a próxima bacia o problema, você buscar resolver dentro da própria bacia, né, o problema de Se não drenagem. resolve de um rio, cai tudo Passa pro pro outro. outro. Né? Então, Como sempre foi feito. Porque se você Não acelera a sabe quando velocidade depende do desse, exatamente. você Se está mandando o problema canaliza, para você frente. acelera a água. Entendeu? Então, Que isso foi o que fizeram durante a marginal inteira. Exatamente. Manda para frente o problema, manda para frente. Aí sempre você tá mandando pro próximo resolver. Então, não é assim que resolve o problema de drenagem, de macrodrenagem. Isso é na engenharia, isso é uma coisa tão básica. Se você canaliza, você aumenta a velocidade da água e se chegar lá no ponto final tiver um buraco desse tamanho, vai juntar. Exatamente. Tem duas Como coisas. Que engenheiros liberam para fazer um negócio desse? Tem duas coisas que você tem que fazer em relação à drenagem, à água. Ou você retém a água, ou você deixa ela entrar no solo. Você acha um jeito dela entrar no solo. Sim. Né? Você vai infiltrar ela. Para você infiltrar ela, você tem que ter mais árvores. A árvore, inclusive, ajuda a reter. Né? Quando terminou uma chuva, você passa embaixo de árvores, parece que está chovendo ainda, né? É porque ela reteve a água lá nas folhas. Então, isso, quando você tem bastante árvore, ela ajuda a reter a água, porque ela vai segurar e depois vai continuar chovendo. Então, isso ajuda, inclusive, a raiz também e tudo mais. Mais áreas de drenagem. Então, por exemplo, você pega todas as casas, todos os imóveis do centro antigo, eles não têm os poços de infiltração. Hoje, a regra, se você vai construir, a regra é, olha, a sua casa, o seu terreno, ele tem aqui uma quantidade de água que ele absorve naturalmente. Se ele tem lá o mato, tal, do jeito que ele é, ele tem uma quantidade de água. Depois que você construir, ele tem que continuar absorvendo essa mesma quantidade. Ou seja, ele tem que estar natural, digamos assim. A regra é essa, dentro do seu... Áreas permeáveis, né? Área permeável, você tem que fazer posto de infiltração, tudo mais. Por quê? Também recebe desconto no IPTUs também, né? Se você colocar uma árvore na frente da sua casa. É só a árvore. O resto é obrigação mesmo. O resto é obrigação. O resto é obrigação, senão a prefeitura não aprova o projeto. Agora é o seguinte, os que passaram lá atrás, sem o posto de infiltração, não precisa. Por que não a gente criar projetos para aumentar os postos de infiltração nas casas? Porque hoje, vai no telhado, cai direto, vai para a rua. Então as casas antigas não tinham essa regra. Então se cada casa tiver o seu posto de infiltração igual à regra de hoje, já melhora bem. A gente pode colocar estímulos. Arborização, né? Arborização. Até para diminuição de temperatura, São Carlos é uma cidade muito pouco arborizada. Se você for ver em quantidade de árvores, ela é muito arborizada, porque na UFSCar tem uma área muito grande de árvores. Mas dentro da... entrada, né? Eu falo isso porque a gente até recebeu o prêmio de cidade arborizada por cálculo, mas por porque... causa da Federal. Da Federal lá, mas se você pega você olha aqui no centro, o centro, é muito pouco, tem que ter muito mais. Só né? tem nas praças. Então, assim, bom, isso soluções menores e tal. Outras soluções, piscinão, você tem que segurar a água, né, para ela não ir para frente. Então, alguns locais estratégicos colocar piscinões. Algumas soluções, parque linear, você pode fazer um parque linear inundável, né? Então você aumenta aqui a margem do rio mais baixa, de forma que a hora que o rio sobe, esse local que pode ter acesso público geralmente, que é um parque, ele inunda. E depois, a hora que ele desce, voltou a ser parque. Né? Então, começou a chover, claro, as pessoas têm que saber que ali tem que sair e tal, mas isso é um conceito natural, parque linear inundável. Então, é fazer projeto e definir junto à sociedade, tá? Até ontem eu participei de uma apresentação da prefeitura. Isso, eu ia perguntar, o que você achou do projeto? Eu achei interessante as alternativas que foram passadas. Eu entendo que... Ontem uma empresa deu uma solução, né? Isso. A empresa Ela foi contratada para fazer um Hydrosystems, esqueci o nome agora. etc. E tal. E é para a bacia a subbacia do Simeão e a bacia do Gregório, que é de fato ali do Mercadão, tá? Então eles colocaram algumas alternativas lá, colocaram qual que é alternativas que eles acreditam que é a melhor e tudo mais. O que eu sinto falta? Diálogo com a sociedade. E o custo? Eles falaram? Falaram. Eu não vou falar o número agora para não falar besteira, porque eu não lembro exatamente. Mas é assim,
da ordem de 200 a 300 milhões para fazer todo aquele projeto, mas eu, enfim, falei que não ia falar, mas dei um chute. Mas, ó... Eu não assisti o final. Então, você estava lá? Não, eu vi pelo YouTube. Pelo YouTube. Então, o que acontece? O que eu sinto falta? Eles falaram assim, ó, a gente vai apresentar aqui, não vai ser aberto para debate, tá? Encerrou, tal, depois vocês conversam aí, a gente passa o contato, vocês conversam e tudo mais. Eu falei, tá, mas e aí? Como é que vai decidir? Não, porque a gente acha que a alternativa melhor é essa aqui e tal, beleza. O projeto, eles falaram, tem uma alternativa 1, alternativa 2, nós achamos que a melhor alternativa é essa daqui, tal, mostrar, Que tal. maravilha. Tá, mas e aí? A população não vai debater, não pode opinar? Como é que vai ser decidido isso? Não ficou claro. Um evento que passou metade do evento os políticos indo lá, falando coisa, até o presidente da Câmara aproveitou para ficar falando mal do outro cara que falou mal dele, aquela confusão toda que a gente tá vendo em São Carlos, um baita tempo de discurso lá. Pô, aí o tempo do que a gente foi lá, rapidinho, falaram, apresentação, tal, aí você fica cheio de dúvida, não pode nem perguntar. E não sei qual que é o próximo passo, não ficou claro. Não tem um cronograma de execução, então. Só para dizer que temos um projeto. Pareceu um evento político. Pareceu um evento político para dar uma resposta. Que coisa, entendeu? será que tem eleição esse ano? Tem eleição esse ano. Eu acho verdade. que foi isso. Mas assim, eu acho que é bom que tenha esse projeto. Eu quero parabenizar aqui publicamente o Flávio Camoto, que é do Ministério Público. Ele é a pessoa que fez com que isso acontecesse. É isso. A prefeitura não estava se mexendo, fazendo alguns projetos isolados. Aqui não tinha um projeto estruturado. Isso é uma iniciativa, é verdade, é uma iniciativa do Ministério Público. Do Ministério Público. Ele exigiu que fosse feito, entendeu? O Flávio Camoto, ele é promotor da Justiça, de Justiça aqui em São Carlos, né, responsável pela parte de meio ambiente. Ele exigiu que fosse feito. Por isso que foi feito. Não foi iniciativa da prefeitura. Foi feito porque o promotor foi lá e exigiu, porque ninguém fazia nada. Eu participei do Conselho de Defesa Civil da cidade, acho que isso foi 2018, 2019. E eu questionei muito isso. Né? Por que aqui no Conselho de Defesa Civil a gente não está discutindo enchentes? Porque não se discutia enchentes. Enchentes é só o plano de evacuação. Eu falei, mas poxa, a gente está aqui no conselho, vamos discutir a solução do problema, vamos tentar puxar a solução. Coisa, né? Aí dei sugestões, o Samir sempre muito proativo, ele, né, junto com o Pedro Cavaleiro, sempre muito proativos, aceitaram as ideias e tudo. Só que não via eco, a gente tentava organizar dentro da prefeitura, fiz até uma ferramenta de tomada de decisão, de ver quais obras que poderiam ser feitas, qual que era o impacto, o esforço. E aí eu fui conversar com o pessoal de obras para ver quais são as obras que tem listadas já para resolver. Não tem uma lista assim, a gente precisava ir dar uma perguntada, conversar com as pessoas para fazer a lista que tem e tal, mas não tem isso sistematizado. Está na cabeça das pessoas. E projetos? Tem um projeto antigo do Suami Vilela lá de trás e tal. Então você vê que não tem um plano estruturado. É o maior problema de São Carlos. Você pergunta para as pessoas, a gente fez uma reunião Esse projeto do Suami tem 30 anos e nunca ninguém nem conseguiu, acho que ninguém nem leu o projeto direito. O projeto do cara PhD em questões hidráulicas. Aqui no Fiscais eles dariam a solução e com certeza já tem a solução há muito tempo. O que falta, gente, é foco para executar. Dentro do manifesto do Enchente Zero, a gente colocou lá que precisa ter um percentual do orçamento de São Carlos investido em obras de prevenção a enchentes. Legal. Então, a partir do momento que você tem uma lei que obriga o prefeito a fazer, que é aquilo que vocês estavam falando. Se ele tem que fazer, ele tem que ter projeto, tem que ter projeto executivo. Então, ele tem que trabalhar nessa lista. Porque para eu conseguir ter projeto executivo, eu tenho que começar lá atrás, fazer um projeto conceitual, até chegar no executivo. Tem todo um passo. Então, o que aconteceu? Quando teve aquela enchente enorme de 2019, acho que início de 2020, que foi, inclusive, quando a gente começou a se mobilizar lá no projeto Enchente Zero, o pessoal daqui de São Carlos foi buscar verba e legal, vou mandar verba. Cadê o projeto para você executar? Exatamente. Não tinha projeto executivo para executar. Então, se você não tem projeto executivo, você não consegue ir atrás de verba. Entendeu? Então, agora, isso que o Flávio Camoto exigiu fazer vai ter projeto executivo, vai fazer os projetos executivos para a Bacia do Simeão, legal, e do Gregório, a subbacia do Simeão. Agora, eu só questiono como vai ser decidido o que vai fazer, porque tem várias alternativas.
E aqui foi falado lá, não, a melhor é colocar um piscinão enorme ali no Parque da Chaminé, outro piscinão ali, tal. Beleza, é uma das alternativas, mas é essa que a população quer. Pode ser que funcione, beleza, mas... Eu ainda sou a favor da lei lá de 1948. Eu acho que a gente tem que debater. Desapropria tudo, Fabrício, faz um lago e pronto. Isso eles falaram lá, eles colocaram a opção, ó, se desapropriar toda essa área, que eles não falaram de lago, falaram de desapropriar tudo, aumentar a margem do rio e tal. Ah, mas isso custaria muito caro e tal. Beleza, acho que a cidade tem que decidir. Mas vai resolver o problema? Pra Pelo que eu entendi, também resolveria. Mas assim, Não, claro, então, é uma mudança drástica. Bem, caro, mas a questão é... o problema, você não tem tantos gases necessários todo santo ano com a mesma coisa. Não, é que assim, a outra solução que eles propuseram resolve o problema também. Porque tá. assim, sempre o que ele está depende falando é do... do conceito, não abriu a discussão. É. Tem 3 alternativas, A e gente eles já falou que essa aqui é já melhor escolheram e uma, vai. né? Mas peraí, e se a cidade discutir e falar, não, nós queremos gastar 50% a mais, mas a gente quer abrir e fazer o lago que o Prado falou que devia fazer? Sim. E se for isso que a cidade quer? A gente tem que discutir. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de uma coisa nem outra, só Sim. que a gente tem que discutir. Tem que ter uma participação, e não é o né? cara que está com a caneta na mão lá na prefeitura que tem que falar, vai ser assim, acabou porque eu que mando, eu que defino. Porque a ideia, você pode resolver as coisas de diversas formas. Eu posso trazer esse copo daqui para cá em linha reta, eu posso fazer assim, eu posso fazer acolá. Tem várias formas de fazer. Sim. Entendeu? Então eu entendo, a cidade não é de quem está só com a caneta na mão, a cidade é Não tem nossa, do dono, povo. né? Então, aí eu continuo a pergunta. Vamos supor que resolvemos a enchente hoje. Está resolvido. São Carlos não vai ter mais enchente. O que fazer com aquilo? Porque aí nós vamos precisar... É um outro processo. Aquilo não vai se revitalizar sozinho. Você fala do centro. O centro. Tá. Porque hoje nós já temos corredores comerciais muito bem estabelecidos, né? Nós temos um centro urbanamente esvaziado. Como é que você revitaliza isso? Eu acho que... eu acredito que resolvendo o problema das enchentes, boa parte do problema do centro já se resolve. Por quê? Porque as lojas que não estão lá, não estão, principalmente que a gente falou na Comendadora ali na curva, não estão lá, por exemplo, por conta do medo da chuva. Vai estragar as coisas e tal. Então já não está lá por causa disso. O outro motivo que reduziu volume de pessoas no centro. Eu converso muito, a gente fez uma reunião na sexta-feira lá no Pão de Queijo Mineiro, do Lindomar, lá, é um espaço público, né, de livre acesso, então a gente fez lá essa reunião e convidou pessoas do Mercadão. Fui em cada loja lá no Mercadão, a Marilda que está aqui foi comigo convidar, pré-candidatos, a gente foi convidar as pessoas. Então a gente fez uma reunião muito bacana. E o que as pessoas falam? Olha, as pessoas que estavam lá com a gente, né, na reunião, as pessoas têm medo de vir ao centro quando o tempo fecha um pouquinho. Então tá nublado, o cara nem vai. Ele fala assim, e se começar a chover eu tô lá? Então isso gera uma insegurança, as pessoas que trabalham lá também. O cara que trabalha lá também fica com receio. Quando ele começou lá, Dá uma chuvinha, já um dá pouco aquela mais palpitação, De vez em quando dispara. a sirene e Com tal. certeza, Então fica com medo. fica com medo. Então, a questão das enchentes, eu acredito que é boa parte do problema, tá? Então, resolvendo as enchentes, eu acho que boa parte do problema resolve. Aí você tem os problemas. Problema de segurança, que aí tem, né, é outro capítulo, tem um monte de coisa que pode fazer. E essa questão da precarização do centro, né? A gente precisa realmente revitalizar, que é a palavra que vocês usaram. Na minha visão, a gente precisa trabalhar para trazer empresas de tecnologia, empresas digitais para o centro, tá? E revitalizar fachadas, revitalizar arquiteturas. A gente precisa de mais gente vivendo no centro, inclusive, mais casas, mais prédios. A gente tem que ter vida no centro. Porque quando você traz a vida para o centro, você reduz, inclusive, custo das pessoas. Ao invés da pessoa... Hoje eu estava lá no Cidade Araci de manhã, né? Amanhã a gente vai fazer uma reunião lá no Cidade Araci. Inclusive, quem quiser participar, manda uma mensagem para a gente explica certinho onde vai ser. A gente estava lá de manhã convidando as pessoas para ir para essa reunião. Se essa pessoa pudesse morar no centro, de repente ela trabalha lá no Mercadão, mas ela sai todo dia lá do Cidade Araci, vem para cá, pega ônibus, demora 40 minutos, 1 hora para chegar e tal. E se ela pudesse morar no centro e ir a pé trabalhar? E usar o mercadinho embaixo do prédio dela? Entendeu? Então Mas você... isso não geraria outros problemas?
Como o quê, por exemplo? Como um inchaço do próprio centro. Não, na verdade... Decide que você quer, pô. Não. Ele tá falando das pessoas virem morar no centro. Não é um problema, porque se você coloca a pessoa morando perto onde ela trabalha... Não, isso eu concordo. Ela pode ir de bicicleta. Não necessariamente no centro, né? Isso que eu... Mas a questão é a seguinte, você pega... Isso é uma questão, não é só de São Carlos. E cidades no mundo inteiro estão tendo esse problema. O centro foi onde começou, o centro ficou velho, as pessoas foram morar ao redor, e aí o centro ficou lá abandonado e tal. Então, o que está acontecendo muito? Né? Isso é um conceito de você revitalizar o centro, trazer mais modernidade para o centro. Isso pode ter que passar, inclusive, por revisão de aquela casa lá foi estabelecida por alguém deu uma canetada e falou que não pode mexer. Mas, quem que decidiu que não pode mexer nessa casa? De repente dá para fazer um prédio super bacana ali para um pessoal morar aqui no centro, ficar próximo de onde trabalha e tal. Inclusive manter algum aspecto arquitetônico. Com certeza. Mas eu não estou falando de todas. Eu acho que é importante a história, a cultura, isso é muito importante. Prédio, mas será que são todos esses que estão aí? Será que quem decidiu tomou uma decisão que o povo entendeu como correta? Então tem que repensar essas coisas. Agora a gente tem que revitalizar. E eu entendo que a gente tem que ter leis de incentivo para ter as fachadas mais bonitas, ter um ambiente gostoso de se viver, né? De você estar ali presenciando, de repente você ter mais bares, uns bares gostosos, restaurantes, um centro gostoso. Você fala assim, eu vou lá pro centro, tem que ser uma coisa gostosa, não é tipo, eu vou lá pro centro, puta, vou morrer de medo de chover. Como era antes, né? Todo mundo falava, vou pro centro, né? Exatamente. Aliás, antigamente a gente falava que ia na cidade. Na cidade. Na cidade. Falava, vamos descer na cidade. Vamos descer na cidade. A minha infância inteira, todo sábado, eu descia com meus pais, ficava andando no centro. Exatamente. Na minha infância eu lembro da gente ir na Avenida São Carlos, ficar de carro, porque era sempre duas mãos, e ficava olhando duas mãos. um do outro, né? Lembra disso? Eu lembro disso. E outra, isso é uma questão, né? Você pega ali, não tem mais bares, restaurantes, não tem. Sim, exatamente. exatamente. Hoje tudo fecha cedo praça também, lá. que é um problema seríssimo. Você tem aquela puta praça do mercado e usa uma vez a cada nunca para ter uma festinha aqui, outra ali. Em resumo, a gente tem que trazer mais vida para o centro. Né? Sim. Porque ele está desabitado. Tem que ter atrativo, ele né? Está sendo habitado por outras coisas, que não a sociedade, né? Que não a cultura, o lazer, entretenimento, compras. Né? Acho que isso precisa ocupar de volta esse Exatamente. espaço. E aí tem que ter política pública para isso. A gente já tem o Novolab ali do lado da estação. Que foi, como revitalizou aquela Você região. viu? Bem legal. Já tem o restaurante lá, né? Catarina ali do Aquilo lado. Exatamente. Então você começa... Então se a gente começa a trazer... Você viu como traz, né? A gente fazer alguma política pública para atrair ali, forma um polo. Já está o Novolab lá, legal. O que mais que a gente pode colocar? Mais lá para cima está o Wikilab, né? Subindo. Então o que mais que a gente pode trazer de novos negócios, empreendimentos de startups? De repente, naquele programa de aceleração de startups, a gente já faz lá um local bonito, lá, interessante. Então, vamos povoar mais esse centro, né? Vamos deixar ele mais bonito para as pessoas quererem estar lá, inclusive. Mas primeiro só tem que resolver o problema da enchente. Tem que resolver. Só isso. aí. Mas dá para fazer algumas coisas que já melhoram bem, né? Sim. Então, assim, porque a questão da E enchente... também a enchente nós temos ali 3, 4 quarteirões, né? Você tem todo um centro ali que não enche. Que não enche, né? Por enquanto. a gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós estamos no meio da Sul, mudança não. climática e o Rio Grande do Sul nunca teve uma enchente como essa. A tendência é piorar. A tendência é piorar. Exatamente, sem dúvida. Esse mês a gente já teve o dia de maio mais quente da história, em São Carlos. E, pessoal, é por isso que eu decidi ir para a política. Porque quem que define essas questões? Por que o mundo hoje não está conseguindo combater a mudança climática? É na política que as coisas se decidem, certo? É na política. Por que o Brasil hoje sofre do jeito que está sofrendo com o governo federal que está lá? O cara querendo colocar a regra para que vai acabar com o Uber, por exemplo. Que a gente não vai mais poder ter Uber. O governo do PT quer fazer mudanças que a gente não vai mais poder usar Uber como a gente usa hoje. Não, porque vou dar benefício para... Eles querem o benefício, eles nem querem esse benefício que está querendo dar para ele, que no fim vai deixar mais caro, vai tirar
a demanda. E a política faz Então, parte, né, a cara? política- Você vê a mudança climática, por exemplo, que é uma coisa que está aí, e nós tínhamos um governo que negava isso. Que negava Exatamente. isso. Nós tínhamos um novo governo que negava isso. Então, é complicado. A política tem que saber se ajeitar todo mundo aí. Tem que saber fazer a política. Fazer a política. E não partidária, ideológica. né? Exatamente, Sim, não, sim. pro bem do povo. Exatamente. Que acho que Então, parece que é o mais difícil hoje, né? Mas é isso, ó, Exatamente. estamos indo para 1h30 aqui, preciso liberar o nosso... eu tô disponível, tô aí. Mandar um abraço pro Marcos Rogério Zangotti. O Zangotti é o presidente do Partido Novo de São Ah, Carlos. Partido Um Novo, abraço, Partido Zangotti. assistindo aqui. Valeu. Deixa o like aí. Mário, cara, muito obrigado pela sua presença mesmo. É um prazer. Eu acho que, independente de partido, ideologia, que hoje está tão chato tudo isso, a gente pode ter medo de discutir política. As pessoas não podem ter medo de falar sobre a ideia que teve e você não concordar e dar um outro argumento e eu, puta, é verdade. Mas se fizesse daquele jeito, sabe, a gente saiu do debate, profundo, sadio, para um debate raso, superficial. Enquanto o povo tá morrendo no Rio Grande do Sul, desabrigado, os caras estão... Quem que é pior, a Madonna ou não sei o que, sabe? Essa coisa traz prejuízo demais pra gente. E o que é feito aqui, da mesma forma como não fizeram lá com o prefeito, o Coronel Leopoldo Prado, explode depois, né? E é a gente que vai pagar a conta de alguma forma. Então, obrigado por ter vindo ao nosso podcast, por trazer a sua experiência como empreendedor, suas ideias, suas discussões. E muito boa sorte na campanha, cara. Que independente de quem seja eleito em São Carlos, que a gente tenha um ganho efetivo de qualidade, porque essa cidade tem muito potencial. Sem dúvida, muito. Quero agradecer muito Deixe pelo convite. suas redes sociais aí, todos os seus contatos, tá? Perfeito. Minhas redes sociais, Mário Casale no Instagram, Mário Casale 30 no Facebook. E eu quero agradecer muito pelo convite, Fabrício, Vitor. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição, tá? E eu quero fazer um convite a vocês para conhecer o nosso projeto Sancatec. O projeto Sancatec é o projeto para transformar São Carlos na capital da tecnologia para as pessoas que vivem aqui. Porque a gente está cansado de ouvir falar em capital da tecnologia, mas cadê a tecnologia para o povo? Cadê a tecnologia para facilitar a nossa vida? Então a gente entende que a gente tem que saber usar o tanto de cérebro que a gente tem aqui em São Carlos, um potencial incrível para melhorar a vida das pessoas da nossa cidade. E é isso que eu quero atuar, por isso que eu saí da presidência da Casale Equipamentos, a empresa da minha família, para me dedicar, para melhorar a vida de cada cidadão de São Carlos. E eu quero te fazer um convite que é você falar sobre o nosso projeto para seus amigos e familiares, porque nós precisamos tornar o projeto mais conhecido, as pessoas têm que saber que existe alternativa em São Carlos, que existe alternativa para a mudança, para fazer de um jeito novo, fazer política de uma forma diferente, sem colocar pessoas nos cargos de confiança da prefeitura, os cargos que são quem executam, as pessoas que de fato tomam as decisões lá dentro, baseado em pessoas que conseguiram voto por indicação. Nós temos que colocar pessoas lá técnicas, capacitadas, e é assim que o Novo faz, é assim que o Novo tem feito em Minas Gerais, com o governador Zema, em Joinville, com o Adriano Silva, o nosso prefeito com 93% de aprovação, e é isso que a gente quer fazer aqui em São Carlos. Obrigado, um abraço a todos, e é um prazer ter passado essa 1h30 aqui com vocês. Foi um prazer. O prazer foi todo O nosso. discurso já tá afiado, já tá bom pra ser político mesmo. Praticando bastante, estou praticando bastante. Acho que a única coisa que eu não ia gostar de ser político é ter que repetir sempre as mesmas Sempre coisas. Rapaz, se você não quiser repetir, Não esquece, tem não vai dar como, né, política. cara? Eu imagino que Grava todo um lugar vídeo e tem vai a mesma, passando. é a mesma coisa, né? Mas, cara... Mas é muito isso aí, obrigado, é Mário. isso aí. Muito obrigado por ter aceitado Nuno o transmitiu, convite. gravou, tá tudo certo. Obrigado, Nuno. Valeu, um prazer. E é isso aí. Você que é empreendedor, que nos acompanha aqui no nosso canal, nós que já, essa semana, batemos aí 1 milhão de visualizações aí nesse ano já. Verdade. Né? Estamos com quase 10 mil empreendedores Caramba, na nossa parabéns. comunidade. Bem, 10 mil bem 1 legal. milhão de empreendedores. visualizações. Orgânico. Nas nossas redes, orgânica. Parabéns. Estamos com quase 10 mil empreendedores na nossa comunidade. Então você que está aí assistindo, continue, passe esse conteúdo para frente, explore outros conteúdos aí do nosso canal, que esse é o nosso objetivo, levar para você que é empreendedor ou empreendedora, sempre conteúdo bacana que possa te ajudar aí a fazer a diferença, tá bom? Então, ó, acesse lá, movaseempreendedor.com.br e mova-se com a gente.